Olá a todos que nos assistem, começando aqui hoje mais um Novo Social Podcast, o podcast oficial da Novo Social, aceleradora de negócios sociais. Aqui hoje estamos com a doutora Laís Fidelis, ela que é advogada, já com uma ampla experiência no atendimento das instituições do terceiro setor e também das organizações religiosas. Ela é sócia, pertence à banca de advogados da Teodoro Coloque Cormark, Sociedade de Advogados, escritório também com bastante experiência na atuação nesse mesmo segmento. Doutora Laís, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Falando sobre o terceiro setor, que é o nosso tema aqui principal do podcast, então, doutora, e sobre os aspectos jurídicos, que é o tema central da nossa discussão hoje, eu queria que você começasse falando exatamente sobre quais são as leis, né, que tem maior aplicação, que se aplicam para o terceiro setor no contexto brasileiro. Ótimo. Primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, com uma empresa que eu respeito muito o trabalho, a Novo Social. Espero que essa seja a primeira de muitas oportunidades, claro. Tá? E espero esclarecer as dúvidas, né? Muito bem, quando a gente pensa, né, em terceiro setor, em organizações da sociedade civil, nós precisamos primeiro pensar no Código Civil, não tem jeito, né? Nós temos ali o Código Civil que fala justamente sobre o registro de pessoas jurídicas, né? E as entidades do terceiro setor são pessoas jurídicas, associações, organizações religiosas, fundações. Então, a gente primeiro precisa olhar para o Código Civil, né? O artigo 46, em específico, traz para nós o que um registro, né, o estatuto de uma pessoa jurídica precisa ter. Precisa ter uma denominação, precisa ter os fins, vai ser por prazo determinado ou indeterminado, né? Se o ato constitutivo é reformável ou não, ou seja, se o meu estatuto ele pode ou não passar por reformas. Então, primeiro a gente olha bem no básico, seria o Código Civil. Se a gente estiver falando de uma associação, a gente tem até um capítulo específico para isso. Passando do Código Civil, aí eu passo para o marco regulatório das OSCs, né? O que é esse marco? A MIROSC, né? Que eles falam MIROSC. O marco regulatório das OSCs nada mais é do que uma lei que traz o regime jurídico pertinente à pactuação, né, à realização de parcerias entre as OSCs e o poder público, né? Traduzindo isso, né? O terceiro, eu já ouvi isso várias vezes e eu concordo, né? A gente não é o terceiro setor que depende do Estado, é o Estado que depende do terceiro setor, né? Mas essa dependência, na verdade, essa parceria, ela precisa ter regras, né? Essa OSC, né? Essa associação, essa fundação, essa cooperativa, para contratar com o poder público, ela precisa obedecer a alguns normativos, operar de uma determinada forma, justamente para que essa parceria ocorra. E então, essa parceria, né, de forma muito sucinta que eu estou explicando, né, mas essa parceria, essas regras constam justamente do marco regulatório das OSCs e do seu decreto regulamentador. Se você quiser aprofundar mais um pouco, a gente pode falar também da Lei 187 de 2021, que fala justamente sobre o SEBAS, né, famoso, almejado SEBAS, Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social, conferido pelo governo federal, e que traz às associações, às entidades do terceiro setor, né, que obedeçam os requisitos da lei e do decreto regulamentador, o direito à imunidade do artigo 150, a contabilidade me ajuda agora, C, da Constituição Federal. Artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição Federal. Perfeito, é por isso que é bom fazer podcast junto com um contador, tá vendo? A linha B, para as organizações religiosas, né, que é uma imunidade muito utilizada também, embora a organização religiosa não seja do terceiro setor, mas se assemelha em muitas questões, e a C, que trata especificamente ali das entidades de assistência social e educação sem fins lucrativos. Exatamente, então essa imunidade é muito buscada, e aí eu diria que, assim, basicamente, né, essas legislações, é claro que a gente vai encontrar dispositivos muitas vezes esparsos em outras legislações, né, Código Tributário Nacional, claro que existem dispositivos de interesse em outros locais, mas eu diria que, né, o arcabouço primordial são esses três, né? Código Civil, MIROSC, e a gente pode falar também da lei do SEBAS, vamos chamar dessa forma. Então, na verdade, doutora, a gente percebe que essas leis mencionadas aqui, elas têm uma aplicação mais direta, né? Uma tratativa mais direta para o terceiro setor. Mas então é possível dizer que essas entidades sem fins lucrativos, elas acabam tendo que verificar muitas leis que não diretamente tratam a respeito delas, mas que têm aplicabilidade também, né?
Certamente, tem aplicabilidade também. Principalmente quando a gente fala no desenvolvimento da organização. Porque você pode me perguntar, Laís, então você está me falando que para uma organização da sociedade civil existir, ela precisa estar de acordo com a Miroski? Não, na verdade, não. Para existir, ela precisa estar em conformidade com o Código Civil e ser registrada em cartório, seguir todo o procedimento que a gente pode falar depois, né? Mas, para o seu desenvolvimento institucional, realização de parcerias, aí ela precisa sim, olha, peraí, eu preciso agora voltar-me para essa legislação, que é o Miroski, né? Ah, não, eu preciso do SEBAS, eu volto para uma outra legislação. Ah, peraí, mas eu quero pensar num título de utilidade pública municipal, por exemplo, né? Ah, eu tenho que olhar a legislação municipal, ela vai ter alguns outros critérios, né? Então, existem sim, como eu disse, leis esparsas, decretos regulamentadores que a gente precisa estar sempre observando conforme o direcionamento da OSC, né? Então, por exemplo, muitas associações que estão na área da saúde, nós vamos encontrar várias normativas, né, pertinentes àquela, principalmente quando se trata de saúde, né? A gente encontra muitas vezes normativas pertinentes que precisam ser adicionalmente obedecidas por aquela OSC, se ela quiser promover esse desenvolvimento, né, essa parceria jurídica com o poder público e etc. Muito bom. Então a gente tem hoje, é sabido no Brasil, um marco regulatório das entidades do terceiro setor. Sim. Agora me corrija, a lei número 13.019 de né, 2014. Que então trata de questões específicas das organizações da sociedade civil. Essa lei em específico, doutora, o que ela traz de mais relevante em seu escopo ali, de aplicabilidade para as instituições? Nossa, fica até com medo de trazer os principais e esquecer de algo, né? Ela é tão rica, ela é uma legislação muito rica. Ela é daquelas que tem que fazer devocional nela, né? A gente precisa estar sempre fazendo a devocional nela. É de cabeceira. De né? cabeceira, exatamente. Mas ela traz pra gente, por exemplo, as 3 formas de você contratar com o poder público: acordo de cooperação, termo de cooperação e termo de fomento. Então, quando eu vou contratar com o poder público, eu tenho que estar dentro, né? Vai ser contratualizado na ótica, né? Isso eu estou restringindo ao marco regulatório das OSCs, né? Vai ser dessas 3 formas. E ali, por exemplo, eu tenho as formas que eu preciso fazer meu plano de trabalho, porque afinal de contas, se eu vou fazer uma parceria, é para executar um projeto, né? E se eu vou executar um projeto, ali eu tenho os requisitos, eu tenho os critérios, a forma de prestação de contas, né? Isso aí a Novo Social eu sei que vai poder auxiliar bastante, né? Forma de prestação de contas. Nós podemos ver ali também a própria definição do que é uma OSC, né? Eu preciso falar porque isso é muito paradigmático, principalmente no nosso país, e eu vou até sair um pouco da sua pergunta, mas eu acho isso muito relevante, mas principalmente no nosso país, em que a realização de assistência social, saúde, educação está intrinsecamente ligado com a religião, né? As obras aqui, né? Aquela coisa, né? A frutificação da religião através de obras, e isso leva à assistência. Isso nos deu as Santas Casas de Misericórdia, por exemplo. Aqui na nossa região, por exemplo, nos deu a Associação Educativa Evangélica, né? E aí o marco regulatório das OSCs, para mim, é algo que para mim é maravilhoso, né? Na lei, é que ela reconhece isso no seu artigo 2º, agora eu vou ficar devendo, mas ali logo no seu início, artigo 2º, inciso 1º, a linha C, salvo o melhor juízo, que as organizações religiosas são reconhecidas como organizações da sociedade civil, podem contratualizar com o poder público, ou seja, reconhecidamente podem realizar projetos de assistência social, projetos na área de educação, projeto de saúde, sem que isso desconfigure, por exemplo, sua característica de organização religiosa, né? O marco regulatório das OSCs é algo também extremamente relevante. A OSC, para ela poder atender plenamente ao marco regulatório das OSCs, seu estatuto social precisa dispor sobre a destinação do seu patrimônio no momento da sua dissolução. Então, olha, se porventura, em algum momento, essa OSC deixar de existir, né, para onde vai esse patrimônio? Existem OSCs que possuem um patrimônio vultuoso, né? Então, você precisa destinar esse patrimônio para uma entidade congênere, que preferencialmente tem os mesmos objetivos sociais, e aí o artigo vai dispor a redação específica que nós temos que atender no nosso estatuto para estarmos de acordo com o marco regulatório das OSCs. Sobre esse ponto em específico, interrompendo a sua fala, parece-me que há uma discussão aí recente, principalmente, depois da regulamentação mesmo, né, da questão do SEBAS, em que essa questão de destinação do patrimônio está aí na ampla discussão, né? Porque me parece que com a regulamentação do SEBAS agora é exigido
para as entidades como um todo que tem o benefício da certificação, uma destinação distinta, né? Que tem que ser, me parece, a senhora pode esclarecer melhor isso. Isso, você pontuou muito bem, Sidney. Vamos lá, o marco regulatório das OSCs traz a destinação do patrimônio e a lei do SEBAS também, mas a redação dos artigos diverge. Eu não diria que elas são conflitantes, mas elas divergem. Enquanto a lei do SEBAS, ela fala, por exemplo, na destinação para uma que entidade... é a lei complementar 187, Isso, né? de 2021, exatamente. Né? Ela fala que a destinação do patrimônio deve ser destinado a uma entidade também certificada ou a uma entidade pública. O marco regulatório das OSCs, lá do outro, fala que deve ser uma entidade beneficente cujos fins sejam congêneres, né, preferencialmente, na verdade, congêneres aos fins da associação, da entidade que foi extinta. E é condição obrigatória constar isso. É indispensável. Para fazer gozo do SEBAS, né? Sim, é indispensável para fazer o gozo do SEBAS que haja previsão estatutária disso. Então, para você, olha, que tem o SEBAS ou pretende tê-lo, nós vamos falar sobre isso em outras ocasiões, em outros episódios desse podcast, já fica aí a primeira orientação. Se você pretende tê-lo, ou já tem, o seu estatuto social precisa conter a disposição de que, em caso de dissolução da entidade, esse remanescente patrimonial ele precisa ser destinado a outra entidade certificada pelo quê? Pelo próprio SEBAS, ou ao poder público. Desculpa interrompê-la, doutor, mas fez-se importante essa colocação, é a dúvida de muita gente dirigida a nós. Doutora Laís, falando um pouco sobre o registro de uma organização do terceiro setor ou de uma entidade do terceiro setor. É a dúvida de muitos também. Eu pretendo abrir uma entidade, tenho ali um grupo de pessoas com interesse, uma vocação em exercer uma atividade tipicamente classificável, né, como exercida pelo terceiro setor. Quais seriam os primeiros passos, então, para organizar uma entidade? Aquela pessoa que está nos assistindo agora, que tem o interesse em formalizar essa instituição, quais são os passos que ela precisa seguir? Excelente a sua pergunta, Sidney, porque o que nós mais temos são pessoas, né, reunidas, atuando de boa vontade, mas que muitas vezes ainda não se formalizaram e por conta disso acabam perdendo a oportunidade de fazer projetos, de compactuar com entes públicos e privados também, né, de se desenvolver. Então, o primeiro passo, né, vamos confeccionar o Estatuto Social. Vamos, né, eu brinco, o Estatuto Social ele é a certidão de nascimento, né, de uma entidade do terceiro setor. Lá nós precisamos falar quais são nossos objetivos, qual é a nossa finalidade, para que nós existimos, por que nós existimos, né? A duração, eu já até trouxe isso um pouco, né? Mas que o Código Civil nos traz, nós precisamos abordar. A duração é por prazo determinado ou indeterminado? Qual é a forma de admissão de membros, né? De associados? Qual é a forma de desligamento de associados? Então, a gente vai confeccionar o Estatuto Social, né? Vai ser confeccionado. Com isso, convoca-se uma Assembleia Geral daquelas pessoas, né? Daquelas que vontade conjunta delas que, na verdade, faz existir a ficção jurídica e da associação, né? É isso, né? Do ponto de vista jurídico, é isso que acontece. Então, faz-se uma Assembleia Geral, todas essas pessoas, aprova-se o estatuto, olha, é isso mesmo que nós queremos? É isso que nós somos? As regras estão aqui, essa atendemos ao Assembleia Código Civil. Seria com todos os interessados Sim, em fundar a entidade. Exatamente, caso, em né? fundar. Exatamente. Precisaria, então, ter toda uma mobilização, pelo que eu estou entendendo aqui. Através de edital. Né? Se eu estiver errado, eu preciso ter toda uma mobilização, então, prévia, né, preliminar, conversar com pessoas interessadas e Sim. meio que alinhar isso, né? Olha, vamos dar o pontapé para organizar, seria isso? Sim, exatamente. É tão importante você falar disso, porque os cartórios, eles exigem ali um edital, por exemplo, de convocação, né? Vamos convocar todos aqueles interessados na fundação, na criação, né, na assembleia de fundação, né, o termo mais correto seria essa, uma assembleia de fundação da entidade, né, Novo Social, né, da entidade Novo Social. Então, há essa convocação dessas pessoas, elas se reúnem, elas leem o estatuto, que precisa ser assinado por advogado, ok, pessoal? Então, o advogado ele é indispensável por terceiro setor, porque uma associação, igual eu já disse, uma organização religiosa, eles só surgem através do Estatuto Social. O Estatuto Social precisa ser assinado por advogado. Pessoal,
Não só assinado, hein, mas também elaborado. Ó, excelente, Sidney. Não Deixa vale eu Ctrl-C, frisar Ctrl-V. isso aqui, hein? A gente vê muito essa questão do Ctrl-C, Ctrl-V. Sim. É importante entender aqui, a doutora Laís me corrija naquilo que eu não for assertivo na minha fala, nem tudo que se tem para o terceiro setor, para uma determinada instituição já aberta, vai se aplicar para outra necessariamente. Então as minúcias, a adequação da particularidade daquela entidade com o que está no documento, isso precisa ser checado por um advogado, a viabilidade legal disso, enfim, nós não podemos simplesmente achar que o estatuto vai atender todas as entidades do terceiro setor. Então, contar com um profissional da área do direito nessa hora é de suma importância. Estatuto mal elaborado gera uma gestão ineficiente, porque o estatuto nós precisamos cumprir. Então, façam mesmo a procura de um profissional especializado na elaboração desse estatuto social, para que então, desde o seu nascedouro, a entidade caminhe bem, tá? Faça isso. Eu achei excelente a sua pontuação, Sidney, até porque muitas vezes a gente pega algum estatuto para reforma, né? Algo que poderia ser já resolvido ali no momento da criação, mas a gente pega para reforma, e você vê que às vezes a entidade ela não tem maturidade para, por exemplo, ter um conselho fiscal, mas existe um conhecimento assim, né, popular de que toda associação precisa ter um conselho fiscal. E às vezes você vai olhar, a associação tem 3 pessoas, né? Como que eu vou ter um conselho fiscal, né, com 3 pessoas? E aí a gente já entra em outra discussão. Em teoria, né, claro que é sempre a corrente, como tudo no direito, tudo depende, né? Mas em teoria, para a fundação, a criação de uma associação, eu preciso de 2 pessoas. Né? 2 pessoas seriam suficientes para uma associação. Não precisaria de conselho fiscal, por exemplo. Seria uma associação enxuta. E aqui eu estou tentando só trazer em termos práticos, né? Por que então o advogado precisa não só assinar, mas entender, conhecer, participar. Quem é essa associação? Qual que é o objetivo dela? Por que ela chegou aqui? Por que ela faz as coisas do jeito que ela faz? Né? Porque às vezes você chega, você lê o estatuto ele é um padrão, mas quando você olha a realidade da OSC é totalmente diferente, né? E você precisa haver uma compatibilidade entre o estatuto e a realidade da OSC. E o advogado ele vai fazer exatamente esse trabalho. Ele precisa fazer esse Antes trabalho. Até, digamos, de sentar na frente do computador e começar a digitar, Exato. Ele vai fazer o entendimento ali, então, com os responsáveis, né, os pretensos ali, condutores dessa ONG, vai fazer a identificação daquilo que ela quer fazer, de como ela vai se organizar, e aí, pelo que eu estou entendendo, ele vai, então, adequar isso ao documento escrito, né, dentro da legalidade. Exatamente. Ele vai trazer para o papel a realidade da OSC, o que a OSC almeja, qual que é a finalidade, os princípios, os objetivos. Quantas pessoas vão fazer parte dessa OSC, dessa associação, né? Aqui a gente acaba sempre direcionando para a associação, porque é o tipo jurídico mais utilizado, é a pessoa jurídica mais utilizada, né? Mas, então, o advogado precisa entender isso. E é engraçado porque nós já trabalhamos com a fundação de uma associação em que nós mandamos 7, 8 versões do estatuto. Porque muitas vezes eu mandava o estatuto, quando a equipe, né, as pessoas, os futuros associados, né, da entidade liam, mas a gente não incluiu isso. Não, mas a gente tem a intenção de chegar até esse ponto. Hoje eu trabalho, por exemplo, só com crianças, mas meu interesse um dia é trabalhar com idosos também. Então já coloca, né, que a gente tem essa intenção e tudo. Então, a gente começou falando, né, justamente do procedimento para criação, sabe? A sua pergunta, já discorri tanto que essa pergunta era essa. Não, mas então tá muito válido essa discussão, muito enriquecedora. Então, retomando, né, sobre o procedimento de criação, regularização, né, de uma OSC. Feito o estatuto, né, chegamos ali na versão final, nós precisamos levar ao cartório, né, com os demais documentos pertinentes, lista de presença, edital de convocação, muitas vezes algum documento pessoal de quem será, por exemplo, o presidente, alguns cartórios. Isso varia um pouco de acordo com cada cartório, cada região, porque os cartórios são regidos por código de normas e procedimentos. Aqui né? em Anápolis, por exemplo, que é a nossa cidade, você tem que fazer até aí são questões mais burocráticas, né? Uma vez elaborado esse estatuto, você tem que fazer uma pesquisa prévia de nome. Exatamente. Verificando se não existe na mesma base, na mesma jurisdição, uma outra entidade com o mesmo nome. Exatamente, para não gerar confusão. Porque aqui nós temos 2 cartórios de registro, né? Um precisa comunicar com o outro. Olha,
eu estou aqui com a Associação Novo Social. Por acaso você tem algum nome semelhante registrado, alguma denominação, né? É semelhante? Olha, eu tenho aqui a Fundação Novo Social. Isso daí pode gerar uma confusão. Então, tem toda essa pesquisa também prévia para ser feita. Algo interessante, vou ajudar a contabilidade agora. É sempre bom a gente olhar também a viabilidade do estabelecimento, porque muitas vezes a associação começa, às vezes, até numa residência, né? Não tem um lugar, então é numa residência. Mas você precisa checar com a contabilidade, é interessante que você cheque até mesmo antes de levar o estatuto a registro, se aquele endereço é viável. Porque senão, depois, infelizmente, nós vamos ter que fazer uma reforma do estatuto para colocar um endereço que seja passível, né, de registro junto à Receita Federal do Brasil. Me corrija se eu estiver correto. Isso, culturalmente, né, a gente acaba tendo que, nessa abertura, fazer um trabalho conjunto. Sim. Assessoria jurídica, assessoria contábil. Porque, historicamente, essas questões mais burocráticas de trâmites de registro, não de confecção do estatuto, mas de protocolar a peça, fazer as viabilidades nas prefeituras, tradicionalmente as contabilidades é quem fazem, né? Sim. Então, esse trabalho conjunto, ele acaba sendo muito mais proveitoso. Sim, e também para economizar em custas cartorárias, né? Existem associações que têm um orçamento quase que inexistente, infelizmente ou infelizmente, né? Porque o orçamento é curto, mas a vontade está ali, né? O desejo de ajudar, o desejo de fazer, né? E às vezes as custas de uma reforma no estatuto pesam. Então é interessante, igual, muito bem, concordo, contabilidade e jurídico trabalhar em conjunto para evitar que depois tenha que fazer uma reforma só por causa de um endereço, como por exemplo, a gente já enfrentou. Que a gente vê muito na prática, doutora, já a entidade aberta, né, muitas vezes, aí no dia a dia da contabilidade, a gente acaba tendo esse contato muito mais direto com o cliente, porque tem um fluxo documental periódico, né, que precisa ir para a contabilidade. E muitas vezes a gente é indagado. Olha, eu tenho que fazer alguma reunião, isso até nos assusta. Porque é sinal de que lá no processo de abertura, talvez o estatuto não ficou tão claro para os seus gestores. E aí a gente percebe que não houve uma assessoria nesse processo, né? E aí, olha, eu tenho que fazer alguma reunião? Aí a gente vai olhar o estatuto. E olha, não, você tem que fazer pelo menos uma ordinária e tal. Nossa, mas eu não tenho condições de fazer isso. Então aí a gente pensa, né? Meu Deus, como é que... Sim, exatamente. Então por que contemplou alguma coisa ou outra se eu não tenho condições? E aí acaba que no primeiro ano, às vezes até antes do primeiro ano, por não conseguir cumprir um estatuto aprovado, porque foi consequência de uma má elaboração ou não foi pensado de maneira racional, tem que fazer uma reforma. Sim, concordo. Ou então, até só voltando, ou então até porque muitas vezes as OSCs, elas querem cessar a assessoria jurídica logo depois da assinatura do estatuto. Assinei o estatuto, tchau, advogado. Mas, para a regularização, para que a gente chama compliance, para dar uma continuidade, né, uma legalidade, esse assessoramento precisa ser constante, não precisa às vezes ser mensal, por exemplo, mas precisa ser constante, por exemplo. Algumas associações esquecem de fazer a ata de assembleias de aprovação de contas, né? A OSC ela precisa fazer a aprovação das suas contas, né? Submeter ao órgão pertinente, obedecer ao rito estatutário. E muitas vezes eles esquecem. E aí é o papel do advogado ali, olha, né, precisa lembrar, olha, o seu estatuto funciona dessa forma, né? Ou então, se não foi feito, o que a gente pode fazer para resolver isso? Ou então, eu vou contratualizar com o poder público. Meu estatuto, na época, eu fiz de certa forma, não pensei no MIROSC, no marco regulatório das OSCs. Agora, o que eu preciso ajustar? O que eu preciso arrumar aqui para eu poder continuar? E às vezes acontece, né? A maioria das OSCs, elas acham que assim, o advogado assinou o estatuto, pronto, acabou, nunca mais preciso ver esse advogado, né? Mas na verdade não, principalmente a depender da complexidade da OSC, né? Os contratos que ela possui, os termos de parceria que ela possui, né? Ela precisa sim ter um acompanhamento constante, né? E o que a gente às vezes vê várias vezes. Algumas OSCs, elas simplesmente esquecem que elas precisam fazer uma aprovação de contas, né? E a contabilidade sofre bastante com isso, né? Precisa ser feita uma aprovação de contas nos moldes do Estatuto Social, isso precisa ser registrado em ata, né? Sob pena da OSC se tornar irregular, mesmo quando as contas estão regulares, né? Se eu não tenho essa aprovação registrada em ata, se ela não foi feita, se ela não foi devidamente registrada, posso ter um problema. Outro ponto também relevante para se você, né,
eu digo, você não precisa, às vezes, ter um advogado com uma assessoria mensal, mas você precisa ter um advogado que te assessora constantemente, né? Então, por exemplo, quais atas eu preciso e quais atas eu não preciso levar a registro em cartório? Tá até te ajudando, então, pelo que eu percebo aqui, seria correto dizer, no acompanhamento do próprio estatuto? Certamente, no acompanhamento do próprio estatuto. Porque aí a gente volta com aquilo que a gente trouxe, a gente já trouxe, né? Às vezes a OSC ela se desenvolve e o estatuto não acompanha. E aí você às vezes tem uma OSC super bem desenvolvida, que consegue prestar serviço em várias áreas, fazer projetos em várias áreas, mas se ela não tem uma previsão estatutária, ela muitas vezes não consegue contratualizar. Eu tenho um trabalho sério aqui com crianças, maravilha, mas isso está no seu estatuto? Porque se não tiver, como que você vai fazer, por exemplo, um termo de parceria com o poder público se você não tem nem previsão estatutária? Por mais sério e correto e adequado que seja o seu projeto, ele existe no mundo dos fatos, né? Mas ele precisa existir juridicamente ali, a previsão, né? No estatuto também. Então, é importante o assessoramento contínuo por isso. E aí também a gente inverte, porque que é importante, novamente, o advogado, de fato, entender a realidade da OSC. Porque às vezes o advogado faz um estatuto, né, tão complexo que a associação não tem condição de vivê-lo, eu diria, né? Eu conheci certa vez uma associação em que literalmente existiam 3 pessoas. E aí, como eu disse, você institui um conselho fiscal, né? Você vai complicar a realidade dessa OSC além do necessário, né? Faça outra forma de aprovação de contas. O Código Civil ele não obriga a criação de um conselho fiscal. O que ele nos obriga é a aprovação de contas, a regulamentar e etc. Isso pode ser exercido, por exemplo, por uma pessoa que não esteja dentro do conselho fiscal, por exemplo, um tesoureiro. Ele pode avocar, ou a Assembleia pode avocar para si essa forma de aprovação de contas, né? Não precisa ser especificamente o Conselho Fiscal. Então, por isso sim, é importante, né, o acompanhamento jurídico contínuo, né, e da contabilidade mais ainda. Os dois precisam andar juntos, né? Muito importante essa colocação. Como eu disse, na prática a gente vê muito isso no escritório, né? Dúvidas terríveis que os gestores têm exatamente sobre o cumprimento do próprio estatuto. Então, não raras vezes, nós contadores até somos chamados, olha, tenho que fazer uma reunião, tenho que fazer o quê? E aí a gente percebe, como eu já disse também, exatamente essa falta, né, de cuidado na hora de elaboração do estatuto. Faltou ali até mesmo a compreensão. Na ânsia, muitas vezes, de abrir a entidade de forma rápida, eu já quero funcionar, eu quero abrir a conta, quero girar. Aí já começa, às vezes, pensando que já vai captar dinheiro público no primeiro mês, né? Não, então preciso abrir. E aí acaba que não consegue nem cumprir o próprio estatuto que ele mesmo aprovou. Sim, então, exatamente. Eu reforço mais uma vez mesmo a importância do profissional do direito nessa, não só qualquer profissional, também tem esse detalhe, profissional que entenda desse segmento, para que esse estatuto fique, de fato, ajustado, na medida certa para aquilo que, de fato, vai atender a necessidade da instituição. Doutor, então, falando ainda sobre esse processo de abertura, nós precisamos, pelo que eu entendi da sua fala, primeiro ter uma proposta estatutária bem elaborada para apresentação numa assembleia, né? E essa assembleia, uma vez que eu cumpro, então, esse requisito do edital, como bem colocado também, eu preciso lavrar uma ata dessa assembleia? Sim, preciso lavrar uma ata, exatamente, listar os presentes com uma lista de presença, né? Quantas pessoas estavam presentes, costuma-se, é imprescindível a leitura, né? Naquele momento, a leitura do estatuto, né? A gente sempre recomenda, olha, façam a leitura do estatuto, não só em conjunto, né? Não só enviem para que cada um leia separadamente, mas façam a leitura em conjunto e lavrem a ata, né? E parece que tem que ter mesmo, né? Essa aprovação constando, né? Expressamente da ata. Sim, exatamente. A ata ela precisa descrever a realidade e ser bem clara quanto à aprovação do estatuto, né? Então, eu diria, né, um exemplo, né? Ao dia 6 de setembro de 2024, reuniram-se na sede do Novo Social, as pessoas presentes, né, conforme a lista de presença, leram o estatuto, discutiram o estatuto, e aí o detalhamento vai de cada um, né? Mas aí, ao final, e aprovaram o estatuto nos moldes, né? E aí, os moldes apresentados, nos moldes em anexos, vai variando, mas é imprescindível que seja expresso que o estatuto foi aprovado naquela respectiva redação. A gente precisa estar com isso bem claro. E aí que eu falei, lista de presença,
a anotar muitas vezes a lista de presença com documentação pessoal, para a gente ter sempre a maior segurança jurídica sobre aquilo que foi decidido ali naquele local. Interessante. E uma vez que eu, então, doutora, tenho a elaboração dessa ata, ou seja, melhor dizendo, lavrei essa ata da reunião, cumpri ali os requisitos certamente orientados pelo advogado, aprovei o estatuto, coletei as assinaturas, então eu levo isso para registro em um cartório, né? Sim. O que o cartório vai fazer com essa documentação? Ele vai analisar e vai me deferir um registro? O cartório, ele faz um serviço, não somente, né, ele não vai somente, antes dele deferir, ele precisa analisar, por exemplo, se a associação, ela atende ao Código de Normas e Procedimentos, por exemplo, existem alguns regramentos ali específicos, ele faz essa checagem, ele precisa checar se os fins são lícitos, por exemplo, né, se não são contrários à ordem, aos bons costumes, né, à lei propriamente, né. Parece absurdo quando a gente fala no abstrato, mas infelizmente existem associações que muitas vezes têm algumas finalidades que são totalmente inviáveis. E ele precisa checar, por exemplo, se há atendimento ao Código Civil, como eu trouxe lá atrás, o artigo 46, né? Então, por exemplo, fala de registro, fala da denominação, fala da sede. Isso é o que o estatuto precisa no mínimo ter, né? Minimamente, exatamente. Isso. Então, o Código Civil, ele especifica o que minimamente precisa constar desse estatuto. Exatamente. Eu diria que assim, né, o estatuto, para existir minimamente, né, imprescindível ele atender ali os artigos do Código Civil pertinentes. Como eu disse, o 46, se for uma associação, tem um capítulo específico. Se for uma organização religiosa, a gente já fala na autodeterminação, já há uma liberdade, a gente ainda precisa ter uma denominação, uma sede, tudo, mas já há uma liberdade quanto a outros pontos, né? A gente já entra em outra discussão, não é o momento para ela, mas a gente precisa ter esse atendimento, então, ao Código Civil, e essa checagem é feita pelo cartório. Se o cartório entender que, por exemplo, né, o estatuto ele não obedece a todos esses requisitos, então ele faz uma nota devolutiva, né? Ele devolve, né, com uma explicação para a pessoa que fez o protocolo, olha, o estatuto não foi registrado porque não atende a este ponto, né? E você tem a oportunidade de corrigir e promover, tentar um novo registro, fazer uma retificação, tá? Então o cartório ele faz sim, não somente o registro, como eu disse, né, chancelando, mas ele tem sim também um dever ali de uma análise dos requisitos básicos, né, imprescindíveis para o estatuto. E aí, a partir desse registro, então, é correto dizer que começa a existência legal daquela pessoa jurídica. Sim, exatamente. A pessoa jurídica, o seu nascimento, né, seu surgimento, sua criação se dá com o registro no órgão pertinente. Então, aí é importante, né? Porque você vai no cartório, você registra a sua associação, ela passou a existir, e você precisa pegar essa documentação, levar para o seu contador para ele poder abrir o seu CNPJ, ok? E aí é a etapa seguinte, CNPJ, comumente, quase todo município precisa ter uma inscrição municipal, né, mesmo não sendo prestador de serviço, fora que a partir daí começa alvarás, outras certificações, né? Enfim, vão se estendendo aí muitas outras questões relacionadas ao registro. Mas o estatuto muito bem organizado e feito, né, já é o pontapé inicial e básico para poder fazer esses outros registros. São só procedimentos de ordem ali, eu diria, formal, né? Abrir o CNPJ, você já tem um estatuto, é só preencher um formulário e fazer o protocolo, que hoje é até, digamos assim, digital. Quase nada hoje você protocola pessoalmente, mas em um órgão, né? Tudo é muito, muito tranquilo assim. Doutor, as reformas estatutárias que eventualmente precisam ser feitas ali, abrir a entidade, percebi que depois eu preciso fazer uma adequação de um número de cargos, de repente de atividades, isso se dá por uma reforma estatutária? Exatamente, e muito bom você pontuar isso, porque qual que é esse procedimento, né? Onde que está na lei? Como que eu faço essa reforma? Não, aí agora a lei que rege essa reforma é o próprio estatuto. E é por isso que o estatuto precisa estar bem redigido, né? Porque às vezes, para uma reforma, muitas vezes no estatuto ele tem um quórum inviável, né? Por exemplo, 100%. Às vezes é uma associação de sabe-se lá quantos associados. Não, eu preciso estar com todos os presentes para poder fazer uma reforma, né? Isso não é interessante, isso muitas vezes engessa, né? Então, para fazer uma reforma, agora eu vou voltar os meus olhos para o meu estatuto. O meu estatuto fala o que sobre a reforma? Quantos dias eu preciso, com quantos dias de antecedência eu preciso fazer um edital de convocação?
Como que eu tenho que divulgar esse edital de convocação? Essa é ótima, porque por muitas vezes, né, existem algumas associações antigas que não passaram por uma reforma e colocaram que o edital de convocação para uma reforma precisava ser divulgado em jornal de circulação estadual, por Eu já li exemplo. sobre isso. Exatamente. E aí, depois de vários anos, nossa, ainda existe isso. Eu já vi estatutos que falam, por exemplo, não, o edital precisa ser enviado via carta protocolada. OAR, mas existe, né? Aliás, São falando dois sobre tipos. jornal, eu não me lembro a última vez que eu li um jornal impresso. Não, mas existe. Recentemente eu me deparei com essa situação, era uma associação que estava até, de certa forma, desativada, né? E a gente promoveu a reativação dela e o edital falava que precisava ser publicado, perdão, o edital não, o estatuto falava que o edital precisava ser publicado em jornal de circulação estadual. Aí você precisa obedecer. E aí, igual eu falei, porque que é importante a gente estar sempre reformando. Gente, hoje em dia nós temos o WhatsApp. O estatuto pode muito bem prever que o edital de convocação pode ser compartilhado através de elementos de meios de comunicação eletrônicos idôneos, né? A pessoa tem um recebidinho ali azul, pode se dar por comunicado, por exemplo, ou então via e-mail, que seja, né? E aí, para a reforma, então, eu olho para o meu estatuto e vejo qual foi a regra que eu criei e a qual eu devo obedecer para passar por uma reforma, né? Parece-me que me corrija se eu não estiver dizendo o correto, existe a necessidade de ter uma assembleia específica para esse fim extraordinária, não é isso? Sim. Na verdade, né? Não é que precisa ser extraordinária, porque compete privativamente à Assembleia Geral a alteração do estatuto, né? E isso precisa constar do edital. Então, acaba por ser uma Assembleia extraordinária, né? Mas o que a gente precisa de fato, né? É que a Assembleia seja convocada, os termos da lei, especialmente para aquele fim. Então, no meu edital, eu preciso especialmente falar, olha, esse edital é para uma Assembleia na qual nós promoveremos a reforma, né, a reforma do estatuto, né? E isso compete à Assembleia Geral, né? Então, eu não posso, por exemplo, se eu tenho uma diretoria dentro da associação, a diretoria não pode reformar um estatuto sem passar pela Assembleia, né? Ela não, um órgão, né? O órgão soberano da associação é a Assembleia. Que é a compete a ela. Associados. Exatamente, que são todos os associados. Não pode um órgão, né? Que às vezes tem funções executivas, promover uma reforma. Isso não existe. Entendi. Falando um pouco sobre legislação ainda, doutora, quero me delongar nesse tema aqui, porque é de muitas dúvidas, né? Esse assunto. Em 2001, nós tivemos uma reforma do nosso Código Civil. E muitas associações abertas antes desse período precisavam passar por uma adequação. Se não me engano, com exceção das religiosas, tinha um prazo de 10 anos, né? Para poder fazer essa adequação. O que você diria hoje para a entidade que sequer sabe que precisa fazer essa adequação? O que fazer? Procure um advogado urgentemente. Vou me limitar a isso, mas procure um advogado urgentemente, né? O seu estado, você pode estar funcionando e não estar regular. E isso é um risco, um passivo enorme, porque às vezes você está contratualizando, você está rodando, a associação funciona, ela funciona, mas ela está regular, né? Então procure um advogado, observe isso, se adeque, né? Ainda há tempo, para que você não tenha dor de cabeça, não tenha, né, qualquer tipo de embrólio no futuro, seja jurídico, contábil, de qualquer tipo. Eu falo isso porque é muito comum no escritório a gente se deparar com essa situação. Quando a gente começa o trabalho, pede os documentos cadastrais da entidade, né? E aí, numa ocasião, esse ano ainda de 2024, eu recebi um estatuto de uma entidade com, não que a quantidade de páginas interfira, mas com 3 páginas e um tanto de disposições que sabidamente pelo Código Civil deveriam constar ali, não estavam. Não, eu já encontrei também. E aí, a gente percebeu pelo jeito que o estatuto estava, até datilografado. Né? Não é muito comum isso há algum tempo. Não se faz mais documento datilografado. Eu ainda fiz o curso de datilografia na época. E aí nós percebemos que era um estatuto elaborado antes da vigência do novo Código Civil, né? Então eles não tinham feito essa adequação. E mais, não sabiam nem que precisavam fazer a adequação. Então, assim, os elementos básicos de acordo com o novo Código Civil não constavam no estatuto.
A sua palavra foi excelente, básicos, né? Básicos. Eu não estou falando aqui daquilo que é, eu vou funcionar dessa forma. Não, é básico, gente. Para você registrar, sob pena de nulidade, né? O que o Código Civil, exatamente, ele traz, olha, sob pena de nulidade, o estatuto, ele deve constar minimamente este item, né? Principalmente ali quando a gente fala sobre associações. Então, sob pena de você perder o seu trabalho, né? Tudo aquilo que você fez a pessoa precisa realmente observar isso, tá? Com urgência. É um caso, sim, de urgência. Isso é muito importante. E como colocado no início, talvez a inadequação desse estatuto possa, então, pelo que eu entendi, travar até mesmo o processo de parceria com o poder público ou, enfim, alguma situação que eu dependa ali de me relacionar com ele para receber alguma verba, né? Executar algum termo de parceria. É aquilo que eu trouxe no início, né? Primeiro a gente tem o Código Civil. Depois que eu obedeço o Código Civil, eu vou para o marco regulatório das OSC, que seria como se o Código Civil fosse a pirâmide. Aí eu tenho o marco regulatório das OSC. Se eu quero SEBAS, aí eu tenho mais uma camada para vencer. Se eu não obedeço o Código Civil, eu não venço nem o início. Eu não passo nem do teto, né? Eu diria, né? Dos requisitos básicos para existência. Então, de forma alguma você vai... Se você não tem nem o básico para existir, como que você vai ter o básico para poder contratualizar com o poder público? Né? Seria uma incoerência enorme. Então, para continuar contratualizando, se porventura, né, às vezes por inobservância que seja, né, foi feita alguma contratualização, ou se você quer passar a contratualizar, você precisa primeiro fazer essa regularização, como você bem pontuou, diante, né, do Código Civil, para depois você ainda complementar com o marco regulatório das OSC, né? Pode ser feito tudo uma alteração estatutária só, né? Aqui eu estou só tentando ser didática, para você poder contratualizar, sem ter qualquer tipo de risco, né, passivo de depois o Tribunal de Contas, que seja, né, venha requerer informações, né? Já que a contabilidade quase. É complicado. Doutora, falando um pouco agora, isso é uma outra dúvida muito comum, e eu diria que talvez um dos maiores, alguns ousam dizer, mitos do terceiro setor, é a ideia de que os dirigentes da entidade, sob nenhuma hipótese, podem receber dessa entidade. É correta essa afirmação de que as entidades não podem remunerar seus dirigentes em nenhuma hipótese? Não, ela é totalmente incorreta, na verdade. No conhecimento popular, por ser, né, por entidades do terceiro setor não possuírem fins lucrativos, por muitas vezes as pessoas acreditavam que os seus dirigentes não poderiam ser remunerados. Eles deveriam fazer o seu trabalho de forma totalmente voluntária, sem remuneração, ali mesmo por uma vocação. Mas até mesmo por conta da profissionalização que acompanhou o terceiro setor, percebeu-se que esses dirigentes dedicavam muito tempo. Eles realmente, entre aspas, né, trabalhavam naquilo, né? Eles, de forma executiva. Exatamente, mesmo, executiva, exatamente. Até porque esse é um dos requisitos trazidos, né? Então, a remuneração de dirigentes é possível, tá? A remuneração de dirigentes de organizações da sociedade civil é possível. Não há vedações. O que nós encontramos são algumas restrições para determinadas certificações. Então, por exemplo, a Lei 187, ela traz algumas restrições. Olha, se você quer remunerar os seus dirigentes e ainda assim você possuir o SEBAS, você precisa obedecer a este requisito. Mas não há vedação. O que nós temos, exatamente, são, eu até diria que nem limites, parâmetros. O que nós temos são parâmetros para essa remuneração, ok? Ela não pode ser feita, principalmente por entidades que possuem certificações, de qualquer jeito, em qualquer valor, de qualquer forma. Tá? É importante casar com o estatuto também, é previsão que é importante que o estatuto ele viva essa realidade, né? O quê? Que tem a previsão da remuneração? Sim, pode ter a previsão da remuneração. Se nós vamos remunerar, por exemplo, se nós temos dirigentes estatutários, são aqueles que o estatuto traz, por exemplo, suas competências, eles serão remunerados ou não? Não, nós temos dirigentes, mas eles não são estatutários, eles também podem ser remunerados? Tudo isso é extremamente relevante a constar no estatuto, né? Que o estatuto traga qual é a política da OSC, como ela funciona, né? Quanto à remuneração dos seus dirigentes. E quando nós estamos falando de remuneração de dirigentes, não tem nada a ver com empregados. Empregados, quando eu contrato com vínculo de emprego, exatamente. Então aí a gente tem que obedecer e remunerar normalmente a legislação trabalhista, né?
Os empregados? Isso. Sim. Isso daí eu sei que a gente precisa discutir isso, mas nem deveríamos estar discutindo isso, né? Empregado é empregado, gente. CLT, carteira anotada. Outra coisa, voluntário é voluntário. E não é porque é voluntário que eu não posso ter um termo. Na verdade, eu preciso, né? A minha segurança jurídica ter um termo de voluntário, tá? Muitas vezes as pessoas, não, fulano tá aqui e é voluntário. Tudo bem, mas ele assinou alguma coisa? Não, ele é voluntário. Mas espera aí, ele é voluntário, mas não quer dizer que ele não possa ter um termo de voluntário, né? Até para sua segurança, né? Por exemplo, despesas com esse voluntário. Se ele fizer alguma despesa em nome da associação, né? Ele vai ser ressarcido ou não? Até mesmo isso, né? A lei traz, a gente precisa dispor sobre isso nos nossos documentos. Então, dirigente é dirigente, empregado é empregado, voluntário é voluntário, e associado é associado, e conselheiro é conselheiro, e aí vai. Há uma gama de pessoas que estão envolvidas numa OSC, né, de maior tamanho, né, que a gente precisa tratar cada um conforme sua especificidade. E daí também a importância, então, do profissional do direito, né, do advogado, nessa área, né, porque esses termos de voluntariado, a análise da aplicabilidade dele a um caso concreto ou outro, é interessante, de suma importância até, que passe pelo crivo do profissional do direito. Sim, ele analisar, né, sobre a ótica, né? Quem é essa pessoa dentro da OSC, né? Aquela coisa, é voluntário, mas... Cumpre os requisitos da lei? Exatamente. Tem subordinação, habitualidade, pessoalidade, onerosidade, né? Ele é voluntário, eu dou uma ajuda de custo para ele de um salário mínimo. Que já desvirtua o voluntariado. Então, assim, totalmente. Exatamente. A gente podemos ter voluntários, né? Grande parte das associações dependem quase que exclusivamente de voluntários, né? Mas a gente precisa fazer as coisas de uma forma correta para evitar que, eventualmente, algum passivo não seja a própria sentença de morte da OSC, né? Às vezes o passivo vai crescendo, chega, por exemplo, uma reclamação trabalhista, valores vultuosos, a associação praticamente não tem como continuar, né? Então, a gente precisa, o advogado, ele é ali, eu brinco ali, é um seguro, você paga todo mês, pode ser que você não use, né? Eu digo ali, né, consultoria fixa. Mas se você precisar e você não estiver pagando, né, aquela demanda isolada, às vezes, ela custa muito caro. Custa muito caro. Né? Resolver o problema, quando ele, prevenir é muito mais barato, às vezes pode não parecer, mas é muito mais barato a prevenção do que você depois ter que resolver um problema, né, que já está ali, que já se apresentou, que é uma contenção quase, né. As pessoas ainda assimilam muito a participação associam, né, a participação do advogado numa entidade ao litigioso. Sim. Poucas vezes elas têm a compreensão de que existe um trabalho prévio, pré-litigioso até, que pode evitar exatamente esse contencioso. Porque ali eu vou ter um trabalho de compliance, uma adequação melhor à legislação de forma geral, né? Então, o que a gente percebe também no dia a dia da tratativa com as entidades é que aquelas que fazem esse investimento no prévio, no antes do litigioso se tornar necessário, elas acabam reduzindo esse litigioso e as coisas transcorrem dentro de uma naturalidade e assertividade maior, né? E aí quando a gente fala disso aqui, está falando de questões tributárias, que nós nem discutimos aqui, questões trabalhistas, questões de contratualização com o poder público, enfim, o relacionamento da entidade com as suas várias frentes. Uma vez que existe essa assessoria jurídica, ela caminha de forma muito mais assertiva, né? Sim, né? Eu sou suspeita para falar, mas concordo plenamente. E brincadeiras à parte, na experiência, né? Qualquer pessoa que tem vivência no terceiro setor, ela consegue observar, né? Consegue observar isso, né? A regulamentação, a profissionalização chegou com tudo no terceiro setor, né? Principalmente com o marco regulatório das OSCs, que apesar de ser de 2014, a gente vê a aplicação dele assim, né? Sendo cada vez mais rigorosa, eu diria, né? Em níveis municipais, estaduais. Então, a assessoria jurídica se faz indispensável, porque às vezes, igual a gente conversou, é uma palavra, esse é patrimônio líquido remanescente, que pode fazer com que você consiga aquele edital que você quer ou não, que você consiga executar aquele projeto ou não, né? E isso não adianta. Quem faz essa análise sob essa ótica é o advogado, né? Então, a assessoria, sim, ela é, como ele disse, se não for mensal, que seja contínua para evitar que a própria associação seja prejudicada. Interessante. Doutora Laís, eu queria agradecer a sua participação no nosso episódio hoje.
muito instrutivo. Eu tenho certeza que os nossos espectadores, muitas dúvidas que eles têm, foram resolvidas aqui, ou pelo menos direcionadas aqui. Já de antemão, quero convidá-la para estar conosco em novos episódios, onde nós trataremos aqui de assuntos também diretamente ligados à área jurídica como um todo, né? Para você, nosso espectador, um forte abraço e estaremos no próximo episódio todos aqui. Deus abençoe.